Estou disposto a negociar, disse Venâncio Mondlane a uma entrevista à DW. Estou disposto a negociar, mas vale dizer também que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rangel, que participou da cerimônia da tomada de posse do presidente Daniel Chapo, vai ser ouvido em parlamento português, foi chamado pelo parlamento para poder explicar o que realmente aconteceu em Moçambique e, segundo o Chega, partido da oposição em Portugal, diz que o Sr. Rangel não tem mais legitimidade para continuar a acompanhar o processo de Moçambique. Vale também dizer que agora chegou a vez do Quênia para isentar o visto de todos os africanos a poderem visitar este país, mas há aqui um problema. 2 países africanos não fazem parte da lista do Quênia. Também aqui falaremos sobre os 2 decretos muito pesados de Donald Trump que têm a ver com a saída da América do Pacto ou do Acordo de Paris e também a saída da América da Organização Mundial da Saúde. E é claro, também falaremos aqui sobre a polêmica que envolve o gesto de Elon Musk, onde mesmo uma saudação nazi é uma saudação nazi. Alemães respondem sem hesitações a gesto de Elon Musk. E também aqui o senhor chanceler alemão Olaf aproveita a oportunidade para poder aqui apertar Elon Musk. Elon Musk também já respondeu e claro, falaremos também aqui durante este vídeo. Por isso, fica aqui meu irmão Cambadiame, meu chefe, até ao final do vídeo. Patrão, faz like no vídeo, subscreva no canal se faz favor para não perder os próximos vídeos. Vale aqui dizer que para você que é empresário, coloca aqui a tua marca para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas por mês. O teu negócio, o seu negócio precisa ser visto. Portanto, anuncie aqui, este é meu Instagram, está ali o meu e-mail na descrição deste vídeo. Escreva-me que eu falarei consigo pessoalmente. Não te esqueça, se faz favor, de provar as gomas da Ek Gomas, que são as melhores gomas do mundo. Doces com moderação, ofereça aos seus filhos, à sua esposa, aos seus colaboradores, compre em grandes quantidades, revenda essas gomas, faça negócio com as gomas da Ek Gomas e claro, não te esqueças de dizer assim, olá Ek Gomas, estou a ligar em nome do canal Joaquim Kanumba e quero um bom preço que eles sim te farão. Muito obrigado. Sem mais voltas, vamos aqui ver um pedaço da entrevista de Venâncio Mondlane ao canal DW. Onde é que está a juventude deste homem, que dizem que tem menos de 50 anos, que apesar de parecer mais um tetravó, mas ele diz que é jovem, é jurista, é reformista, está aberto ao diálogo. Veja os primeiros atos dele presidenciais, são um desastre completo. Já houve algum passo de aproximação entre o Venâncio e o Sr. Daniel Chapo? Em termos concretos, não. Até agora não houve. O que houve é que eu estou desde o dia 22 a fazer as minhas lives. E todas as minhas lives eu a falar que estou disponível ao diálogo. E não só, eu levantava questões concretas que eu haveria de levar para a mesa do diálogo, para a mesa das negociações. E quais são as condições que impõem para o diálogo? Eu nunca escondi isso. São as mesmas desde o dia 24 e, na verdade, boa parte delas estão neste decreto que eu lancei há pouco tempo. Eu estou disposto a conversar, a negociar, mas desde que o decreto 001/2025 seja cumprido. E nós também já ouvimos o senhor Daniel Chapo a dizer que Venâncio Mondlane não manda aqui em ninguém. Portanto, há aqui uma rigidez entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Há uma rigidez. Não haverá diálogo entre os 2 senhores. Porque um acha que a verdade está com ele e o outro acha que a verdade está com ele. Portanto, a verdade está em algum dos sítios. E há um sítio em que os presidentes que não foram a Moçambique concordam que não ganhou as eleições. As ONGs que fiscalizaram dizem que não ganhou as eleições. A contagem paralela da oposição diz que ele não ganhou as eleições. Portanto, os observadores internacionais da CPLP, da União Europeia, dizem que ele não ganhou as eleições. Os aliados mais estreitos da Frelimo não foram à cerimônia. No entanto, o senhor está a dizer que eu ganhei as eleições. Há aqui uma rigidez entre aquela que diz que foi eleito e aquele que diz que também foi eleito. Penso eu que entre o senhor... E depois tem aquela questão ligada que dizem um amigo comum que está a negociar. Os 2 já negaram esse amigo comum. Não existe nenhum amigo comum. Penso eu que, no entanto, se depender de Venâncio Mondlane e de Daniel Chapo, nunca jamais haverá negociação. Porque há uma rigidez dos 2 lados. Os 2 senhores estão a pedir ajuda. É preciso um terceiro interveniente para que Moçambique converse. Se depender de Daniel Chapo, que está a formar o governo, que já está a trabalhar,
Venâncio Mondlane, que também está a trabalhar, Moçambique vai caminhar assim até ao dia em que Deus quiser colocar a mão em Moçambique. Razão pela qual que este vídeo já é para poder dizer aos moçambicanos: ou vocês, povo, donos do poder, continuem a vossa luta, ou entidades internacionais, portanto, têm de intervir para que os dois senhores possam conversar e assim Venâncio Mondlane possa ver claramente os seus anseios realizados e também Daniel Chapo os seus anseios realizados. Porque, se depender destes dois senhores, não haverá negociação porque há uma rigidez e os dois estão a pedir ajuda ao mundo para que os possam ajudar e assim claramente Moçambique poder caminhar. E nós também percebemos que a nível internacional os dois têm apoio. Tanto que, de Portugal, foi o ministro das Relações Exteriores a apoiar o senhor Daniel Chapo. Venâncio Mondlane também tem apoio internacional. Uma altura em que a Comissão Europeia que foi lá observar diz que não correu como devia correr. Tanto que o senhor agora, Rangel, o seu ministro do Negócio Estrangeiro de Portugal, foi convidado pelo Parlamento Português para explicar a sua visão, a sua perspectiva sobre a condição de Moçambique. E o Chega, partido na oposição em Portugal, já disse que o senhor Rangel não está em condições, não tem condição moral para poder continuar a acompanhar o processo de Moçambique. Portanto, em Portugal uma coisa boa é em que os atos do governo são fiscalizados e os executivos são entrevistados no Parlamento quando alguma coisa não corre bem. Também era bom que isso se aplicasse em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau e não só. Ou seja, em toda a África, não só a África que fala a língua portuguesa. Ponto. O senhor Rangel vai para o Parlamento no mês de fevereiro e depois, claramente, eu voltarei aqui para poder te explicar como é que foi, claramente, esta audição do senhor ministro que participou e apoiou a tomada de posse do presidente Daniel Chapo. Coisa muito boa não está a correr, porque quando o Parlamento te chama, você que é ministro, governador, diretor provincial, porque alguma coisa não está a correr bem. Mas ponto, nada de mal, o importante é que o senhor vá para lá explicar a sua perspectiva. Vale dizer que o Quênia levantou vistos a todos os países africanos, todos entre aspas, menos a Somália e a Líbia, porque, segundo o governo de Quênia, o senhor aqui, William Ruto, portanto, a Somália é um país em conflito, a Líbia é um país sancionado, por questões de segurança, por enquanto é melhor que eles não vão para o Quênia sem visto, porque podem levar para o Quênia problemas vários. Vale dizer que quem sancionou, já aqui, não é, em termos de comentários, quem sancionou a Líbia é o Ocidente, quem sancionou a Somália é o Ocidente. Portanto, os dois países, curiosamente, estão sancionados, okay, pelo Ocidente. E William Ruto tem uma relação muito estreita com a América, a razão pela qual, se calhar, ouvindo os seus parceiros internacionais, o Ocidente decidiu cortar as pernas aos seus irmãos da Somália e da Líbia. Nada bom, porque é em função dos estudos e das sanções europeias que o Quênia não quer que os somalis e os líbios possam entrar no seu território. Nem todos os líbios são bandidos, nem todos os somalis são bandidos. Por que razão? Todos têm de pagar pelos atos de alguns. Não faz sentido algum. Eu acho que devia haver um screening, uma acariação a algumas pessoas da Somália e da Líbia e deixar os cidadãos somalis e líbios poderem entrar e sair do Quênia livre e à vontade. Aqui, mais um problema que se coloca em África quando decidimos, segundo os conselhos, as observações do Ocidente. Nada bom para o Quênia, tudo bem, porque começou aqui a caminhar, começou também aqui já a entrar para a lista dos países que eliminaram o visto para os países africanos. Estamos aqui a falar das Ilhas Seychelles, do Ruanda, do Benin, da Gâmbia, do Ruanda, agora Quênia, que portanto, são os países africanos que até o momento eliminaram vistos para todos os países africanos. Angola já eliminou para muitos países, também está a caminhar para ali, ok? Esperemos que até final de 2025 seja possível viajar para toda a África sem precisar de visto, pelo menos entre africanos, porque ainda não faz nenhum sentido quando um africano, para ir para um país africano, tem que pedir visto, enquanto que um europeu, um americano, pode entrar à vontade no país africano. Donald Trump determinou em decreto que a América vai sair do Acordo de Paris, que é um pacto que visa a redução da emissão de gases de efeito de estufa, ok? Da emissão de gases que poluem o ambiente, poluem os rios, os mares, o ambiente, para reduzir aqui o aquecimento global, ponto. E Trump decide sair para ali porque este é um pacto que dá muitas limitações a nível de produção industrial, coloca as economias em trade-off.
Se você produzir muito, vais ter problemas ambientais no teu país. Se quiseres ter menos problemas ambientais no país e na humanidade, tens que produzir menos. Ou seja, trade-off em economia seria ou tu fazes isso e perdes isso, ou tu fazes isso e perdes isso. Por exemplo, Angola agora está em um grande trade-off em relação à produção de petróleo ou recursos naturais. Se Angola decidir, por exemplo, parar de produzir ou de explorar petróleo, ou de explorar madeira, ou de explorar ferro, pedra, o que for, Angola entra em crise econômica, porque há aqui um trade-off. Ou você explora recursos naturais e esquece as questões ambientais, ou você aposta nas questões ambientais e explora recursos naturais. Angola não pode dar o luxo de abraçar por completo aqui o respeito às questões ambientais. Ponto. Trade-off. E na América, Trump, porque quer fazer a América great again, grande, precisa trabalhar de todos os jeitos, a todo o gás. Tanto que ele disse que vamos agora explorar petróleo, drill by drill, drill baby drill, até não poder mais. Ok? Petróleo é um grande recurso que polui o ambiente. Ponto. Tanto que os países onde a energia é fornecida por meio de grupos geradores, como era em Angola em grande parte, agora já nem tanto, ok? Portanto, há grandes índices de poluição do ar e não só, e também barulho, também muitos tipos de poluições, ponto. Razão pela qual, aqui Trump, ao sair deste pacto, vai fazer o quê? Fazer com que a economia americana produza mais e sem restrições ambientais e poupar dinheiro com o Pacto de Paris, que vai financiando os danos ambientais, por exemplo, em países africanos que vão sempre cobrando que os países industrializados lhes paguem por estarem pelos grandes estarem a poluir o ambiente, porque se você polui o ambiente na China, a poluição vai chegar em África. Se você poluir na América, vai chegar em África. Se eu estou fora do pacto, eu vou poluir como eu quiser e não vou te pagar nada. Os países que estão no pacto, no Acordo de Paris, ao produzirem mais do que deviam, pagam os países que menos poluem, menos produzem, assim mesmo em cash. Okay? Portanto, aqui a América poupa em dinheiro e também claramente aumenta essa produção. Ponto. As questões climáticas são uma questão real, são verdadeiras. Okay? Há muitos estudos, há muitos artigos, há muitos experimentos, há muitos factos verídicos. É um dado inegável, mas que para os políticos, alguns políticos, têm de fazer escolhas difíceis, ou produzir cada vez mais e bloquear as questões ambientais, ou respeitar cada vez mais e esquecer aqui a questão ligada à produção econômica. Okay? Há países que podem se dar o luxo de entrar e sair quando quiserem. A América é grande, pode fazer isso. E há países que não podem se dar o luxo de entrar e sair dessas organizações porque são pequenos e podem ser sancionados. A América ainda se pode dar esse luxo. Agora, há aqui um comentário do Sr. José Cobore, que muito respeito, eu estava aqui a ouvir, por acaso, também o comentário dele sobre essa questão. Ele diz que Trump está, portanto, a demonstrar a fragilidade da América ao vir com sanções, com punições, com isolar-se. Ao invés de trabalhar na unidade, ele vai se isolando. Portanto, eu respeito essa opinião do Dr. José Cobore, muito respeito, um bom economista. E apesar de eu acrescentar e acreditar na ideia de que Trump quer fazer a América grande e não pode fazer isso sem reduzir alguns custos internacionais que às vezes nem muito acrescentam a América, e também não pode fazer isso, produzir bastante, estando dentro das organizações que defendem a proteção do meio ambiente e a proteção do planeta Terra. Agora então, com o projeto de ir para Marte, para mandar um foguete para Marte, não sei quantas toneladas de gases de efeito de estufa poderão deitar pelo ambiente. Portanto, ele precisa fazer isso livre. Tanto que Angola, já que a nível de cotejo, de comparação, saiu da OPEP para poder produzir petróleo à vontade, porque a OPEP limitava a Angola a produzir. Portanto, se eu quero fazer alguma coisa em prol do meu país, eu preciso sair daquelas organizações que me limitam. Portanto, se calhar Trump, ao sair do Pacto de Paris, foi por esta perspectiva. E é pela segunda vez que sai, porque no anterior governo dele já tinha saído. O meu comentário a nível de custos também aqui se aplica na OMS, okay, na Organização Mundial da Saúde, apesar de que Trump ter dito que a OMS tem favorecido bastante a China, não conseguiu investigar a China em relação ao problema da Covid-19, não conseguiu sancionar a China em relação à forma como geriu a Covid-19, até agora a China nunca explicou a questão ligada à Covid-19, a razão pela qual, para além também de ser um grande custo para nós, a OMS, vamos sair. Ponto. Tem aqui grandes impactos, já que a nível de comentários, tem grandes impactos porque a OMS é uma organização que trabalha para investigação constantes, para a cura de doenças e para o descobrimento de vacinas e não só. Ponto. E esse financiamento americano, portanto, ajudava para que todos nós pudéssemos nos precaver, ajudava para a saúde mundial. Portanto, é um grupo de investigadores que estão ali e os investigadores precisam ser pagos.
quem estuda sabe muito bem que para você estudar em condições, tu tens que parar de trabalhar, porque trabalhar e estudar não funciona para certas áreas, muito mais para, para áreas ligadas à investigação / saúde, ponto. Tanto que este financiamento era importante para a OMS, porque a América dava dinheiro grande. Logo, ao sair, grande parte de financiamentos para a investigação científica, para a saúde, ficará, e também projetos que já existem ficarão sem efeitos, nada bom. 2. Havendo uma endemia ou pandemia, o combate conjunto que se fez, por exemplo, com a Covid-19, pode demorar a se fazer, uma vez que um dos grandes players está fora. A América pode demorar a fazer parte de um combate de uma endemia ou pandemia, se acontecer agora, porque a América está fora. Porque a América, claramente, com os seus cérebros, também o seu financiamento de tecnologia, ajudam bastante nessas produções. E isso pode sim prejudicar aqui a coesão global para lutarmos contra um único mal. Ponto. E isso também claramente vai prejudicar. E também essa saída vai prejudicar o apoio americano a várias organizações de saúde a nível do mundo. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, os médicos da ONU, que estão espalhados por todo o mundo, tem pela África, por exemplo, também. Poderá faltar financiamento. Portanto, nada bom para questões ligadas à saúde daqueles que estão, por exemplo, em áreas recônditas, onde há essas ONGs a ajudarem, porque os seus governos não apoiam. Tanto que nós vimos no ano passado o Mr. Beast, um americano, aí para países africanos construir lá poços de água. Que vergonha, que humilhação, porque precisou sair um jovem americano, youtuber, saiu da América para ir construir poço de tanque de água nos nossos países. Isso é uma humilhação para os nossos líderes, porque, um jovem de 20 e poucos anos, que é youtuber, sai de outro país para construir poços no teu país. Desculpa. Portanto, e com essa retirada de financiamentos americanos à OMS, claramente, grande parte das populações africanas que dependem de apoio medicamentoso da América, ou da ONU, ou da OMS, claramente me ficarão prejudicados. Uma saudação nazi, alemães respondem sem hesitação o gesto de Musk. Vale dizer que durante a cerimônia de investidura do presidente Donald Trump, antes mesmo de Trump chegar, portanto, Elon Musk falou e estava tão excitado, tão empolgado, tão apaixonado, que acabou por fazer esse gesto, né? Fez esse gesto e diz que, portanto, eu vos amo, ponto. Não demorou para o gesto tornar-se viral no mundo, ponto. Vale dizer que o Holocausto, e também aqui já em nível de curiosidade, o chanceler alemão Olaf, portanto, já aproveitou a oportunidade de poder criticar aqui Elon Musk, porque os dois estão em conflito em função daquele possível apoio de Elon Musk à extrema-direita na Alemanha. Elon Musk também já disse que vocês precisam de coisas melhores para poderem aqui me acusar desse gesto. Portanto, aqui Elon Musk ironizou, portanto, descartou aqui as acusações globais. Ponto. A mídia está o rubro, está o fogo, portanto, aqui por cima de Elon Musk em relação a esse gesto. Aqui já a nível de atualização, portanto, Hitler, que foi um líder da Revolução Nazista, que terminou com o Holocausto, que era um regime que visava o fim de toda a espécie humana que não fosse branca e alemã. Maior realce aos judeus que estavam, portanto, imigrando pela Alemanha e não só. Portanto, foi um regime de exclusão, de eliminação de uma espécie humana que era vista como sendo inferiores aos brancos alemães. O Holocausto se compara à escravatura. E a escravatura foi um processo de dominação de uma espécie humana por meio da exclusão de alguns pressupostos daquela população, desde cultura, língua, religião, identidades e não só. Eu costumo comparar o Holocausto com a escravatura, apesar de que a escravatura ser muito mais dolorosa porque durou muito mais tempo. Eu trago aqui esse tema, eu não vou dizer aqui se Elon Musk fez gesto nazi ou não fez gesto nazi, terá apenas sido ele apenas sabe se de facto foi um gesto nazi ou não. Ele estava tão emocionado, terá feito esse gesto com essa intenção de saudar de forma nazista. E qual seria a ligação aqui entre Elon Musk e Hitler? Seria que, segundo o discurso de Trump, de que a América vai voltar a ser grande, vai dominar o mundo, Hitler também queria dominar o mundo, queria ser grande. Será que há essa ligação? Não sei. Eu não sei se realmente Elon Musk queria realizar uma saudação nazista ou se pareceu, como por exemplo aconteceu também com vários líderes do mundo que também foram fotografados em gestos iguais a de Hitler. Ponto.
Eu trouxe aqui este tópico para o vídeo de hoje porque, existe um sentimento de proteção, de revolta, de proteção da história do Holocausto na classe europeia, nos europeus, que nós, africanos, não temos em relação à escravatura. Para os europeus brancos, qualquer ofensa, qualquer desprezo ao Holocausto, e para os judeus também, até os próprios alemães, qualquer desprezo às vítimas do Holocausto, tanto para os alemães, que são os responsáveis, como para os judeus que sofreram, eles não deixam passar nada, mas nada mesmo. Isso nós, negros, nós não temos com a escravatura. Nós não temos isso. Eu não sei se é porque não nos ensinaram a defendermos-nos em relação às ofensas face às vítimas da escravatura, e a eles foram ensinados, porque a forma como os europeus brancos, alemãos e judeus ou israelitas se defendem de qualquer ofensa às vítimas do Holocausto, africanos não têm esse sentimento. Você pode ofender vítimas da escravatura, pode ofender a escravatura, pode ofender os negros estão nem aí para isso. E isso tem uma justificação. Chama-se educação. Nós não nos formaram para nos protegermos, para protegermos a história. Não. Eles sim ensinaram-lhes a valorizarem as vítimas, a defenderem as histórias, para nunca mais o Hitler poder voltar. E nós não nos formamos. Nossos currículos acadêmicos não têm nada disso. Nossos currículos acadêmicos são europeus. Por isso é que era importante repensar os currículos das nossas escolas. O que nós aprendemos nas escolas a nível de história, de geografia, de economia, de filosofia e de religião. Já que nós não nos ensinaram, nós vamos ler para ensinar aos nossos filhos. Porque eu sinto inveja a forma como os europeus brancos defendem a história do Holocausto, como defendem as vítimas. Sinto inveja. E isso não acontece com os negros, infelizmente. Mas a razão é simples, é clara. Chama-se educação. Nós não recebemos. Mas nem é o fim, porque eu posso ir à livraria, comprar um livro, posso abrir no Google, ler e me atualizar sobre questões ligadas à escravatura e também às vítimas da escravatura e também, claramente, as nossas potencialidades para que não continuemos a pensar que o que vem de fora é sempre melhor do que aquilo que nós temos e produzimos. Faz o like e que Deus nos abençoe. Amém.